Então vamos lá, dando continuação aos deveres, certo? Então o dever, letra B aí do slide, o dever de manter a jurisprudência estável. Olha, a teoria dos precedentes é construída através daquelas premissas que eu estabeleci no início do curso da segurança jurídica ao jurisdicionado. Ou seja, aquela jurisprudência ela tem que ser uniformizada e ela tem que se manter estável, não estar mudando a qualquer tempo, para que traga justamente a previsibilidade de conduta. Eu saiba como é que eu devo me comportar quando aquele cliente chegar no meu escritório e perguntar tem ou não que pagar esse tributo, eu dizer não precisa. Por quê? Porque já há um entendimento consolidado no Supremo, no STJ, dizendo que você não precisa pagar esse tributo e essa jurisprudência se mantém estável, não se modifica por qualquer motivo. Tá? Com isso, em consequência, em decorrência disso, aquelas questões que eu já levantei, como eu coloquei, o princípio da inércia argumentativa, de um lado, e a forte carga argumentativa para o afastamento do precedente. Ou seja, para aplicar o precedente, por expressa previsão contida no 489, parágrafo 1º, inciso 5, está aí no material de vocês, essa carga argumentativa ela é muito fraca. Por quê? Para aplicar o precedente, basta o julgador, na decisão, mostrar que há uma semelhança fática e jurídica entre a causa que ele está julgando e a causa julgada no precedente. E não precisa mais nada. Ou seja, esse aqui também é o trabalho de racionalização do julgamento. Então, se foram levados em considerações 200 argumentos, esses argumentos foram analisados no julgado que formou o precedente. Se esses 200 argumentos se repetem no caso que o juiz julgou, que está sob o juiz, que está com o juiz para o seu julgamento, não precisa ele enfrentar esses argumentos. Por quê? Porque já foram enfrentados no precedente. Ele apenas tem que dizer, olha, essa causa que eu estou julgando é semelhante, se encaixa naquelas regras do precedente, então vou dar a mesma decisão e acabou-se. Agora, já para não aplicar o precedente, que sempre estou sendo até chato, cansativo, não é não aplicar o precedente porque eu não concordo, isso não é mais possível. Tá? É não aplicar o precedente, por quê? Porque eu estou trabalhando com uma situação diferente. Ou seja, uma técnica de afastamento de precedente, a distinção ou a superação. Se for isso, então a carga argumentativa vai ter que ser imensa. Pesado, o juiz vai ter que mostrar a distinção, vai ter que mostrar que, olha, aqui nesse processo que está para eu julgá-lo, tem um argumento. O argumento do cão-guia, lembro sempre desse exemplo. Tem um argumento que não foi levado em consideração no julgamento do precedente. E esse argumento aqui desconstrói toda aquela tese construída no precedente. Então tem uma situação diferente. Aí eu vou dar uma outra decisão. Mas aí veja, a forte carga argumentativa também lá no 489, parágrafo 1º, inciso 6 aqui. Tá? Veja o enunciado 316 que eu coloquei aí para vocês no material. A estabilidade da jurisprudência do tribunal depende também da observância de seus próprios precedentes, inclusive dos seus órgãos fracionários. Ou seja, o tribunal tem que manter essa jurisprudência estável. Tem que observar os seus próprios precedentes. Tem que observar, em âmbito nacional, os precedentes dos tribunais superiores. Um outro dever de dar publicidade aos precedentes, que eu também já me referi a vocês em relação a isso. Vejam esses artigos que eu coloquei aí, o 927, parágrafo 5º, e o 979, que traz expressa previsão legal da organização dos precedentes por questão jurídica decidida. Então, o juiz, como eu falei para vocês, não pode se abster de conhecer a lei, ele também não vai poder se abster de conhecer os precedentes, os precedentes vinculantes, os precedentes obrigatórios. E é interessante que isso esteja posto de forma organizada, e o legislador exige isso dos tribunais, que ele organize
os seus precedentes por questão jurídica decidida e dê ampla publicidade, divulgue isso na rede mundial de computadores. Quando a gente for estudar, por exemplo, o incidente de resolução da demanda repetitiva, vamos ver uma previsão nesse sentido, em que o CNJ terá um cadastro nacional e os tribunais um cadastro local dos IRDRs que foram instaurados, o que está sendo discutido, depois qual a decisão do tribunal sobre aquela questão. Por quê? Porque isso vai gerar precedente vinculante. Lembre-se lá do 927, uma das hipóteses de precedente vinculante é julgamento de casos repetitivos, que envolvem o IRDR e o especial extraordinário repetitivo. O outro dever, o dever de coerência, ou seja, o dever de autorreferência. Como eu coloquei aí para vocês, os tribunais têm o dever de dialogar com os precedentes anteriores. O respeito aos precedentes, certo? Envolve o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los. Jamais ignorá-los. Jamais, certo? Então, é um dever que todo tribunal tem de autorreferência, ou seja, de analisar os julgados, os precedentes passados e o que pode acontecer? Aplicar se as situações se encaixarem. Distinguir se for uma situação distinta. Superar se for uma situação de superação. Mas, em hipótese alguma, ignorar. Eu não posso simplesmente ignorar, como o juiz também não pode simplesmente ignorar a lei. Certo? Ele tem que aplicar. Tranquilo? Vejo aí o enunciado 66, que eu coloquei também. A aplicação dos enunciados das súmulas deve se realizar a partir dos precedentes que se formaram e dos que se aplicaram posteriormente. Ou seja, sempre esse dever do julgador se referir, né, de autorreferência aos julgamentos anteriores, não podendo, em hipótese alguma, simplesmente ignorar a sua existência. Um outro dever, o dever de integridade. Aí eu coloquei aí algumas observações. Decidir a adoção do tribunal, de decidir em conformidade com o direito, observada toda a complexidade. As leis, ou melhor, os artigos, não estão postos de forma espalhada no código. Tem um ordenamento no sistema, tem um ordenamento jurídico, né, que envolve toda uma complexidade. Então, aquela velha ditada, não se interpreta o direito em tiras. Decidir em respeito à Constituição como fundamento normativo de todas as normas jurídicas. Nossa lei maior, né? Constitucionalização de todos os ramos do direito. Compreender o direito como sistema de normas e não amontoado, né? Existe uma organização normativa em relação a isso. Observar as relações íntimas entre direito material e processual, que a gente já falou há muito tempo, né? Teoria circular do processo, direito material serve ao direito processual serve ao direito material. Desde o TGP a gente vem batendo muito em relação a isso. E aí uma observação muito interessante, né? Enfrentar na formação do precedente, isso aí relacionado ao dever de integridade, todos os argumentos favoráveis e contrários ao acolhimento da tese jurídica discutida. Vejam o enunciado 305 que eu coloquei para vocês. No julgamento de casos repetitivos, o tribunal deverá enfrentar todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida. Por isso que eu digo, não tem que ter pressa em julgar um caso em que vai haver a formação de um precedente obrigatório. O contraditório aqui tem que ser o mais amplo possível. E o tribunal tem a obrigação de analisar todos os argumentos favoráveis e contrários à tese defendida, sustentada. Como o professor Didier fala, como se fosse uma planilha de Excel. Imagine uma planilha de Excel. Então, vamos voltar para o meu caso, o meu exemplo do cachorro. Quais são os argumentos favoráveis à entrada do cachorro em restaurante? Argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. Se tiver 1000, até a 1000. Argumentos contrários, quais foram, né, os argumentos defendidos pelas pessoas que estão legitimadas no processo de construção de precedentes que sustentam tese em sentido contrário.
Então, argumento B1, B2, B3, B4, se tiver 1000, B1000. E o acordo tem que enfrentar todo argumento favorável e todo argumento contrário. Isso é muito importante para a sua teoria de precedentes. Sabe por quê? Porque isso, quanto mais sólido, é óbvio que exaurir é impossível, mas quanto mais sólida for a construção do precedente, muito mais difícil vai ser aplicar uma distinção. Muito mais difícil vai ser eu dizer que aqui nesse caso tem um argumento que não foi levado em consideração, que não foi enfrentado no julgamento do precedente e que não basta que não seja enfrentado, mas que, além de não ter sido enfrentado, é que seja capaz de desconstruir a tese realizada no julgado que criou o precedente. Então vejam como é difícil. Então, quanto mais sólidos, quanto maior for o número quantitativo e qualitativo, principalmente qualitativo, de argumentos, mais difícil vai ser encontrar um que seja capaz de refutar todo aquele conhecimento construído a partir dali. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil a aplicação das técnicas de superação e distinção de precedentes. E aí, já que estamos falando isso, o nosso slide 16 é justamente isso, a técnica de confronto, interpretação e aplicação do precedente, ou seja, o chamado distinguish, ou distinção, certo? Que no conceito que eu coloquei aí para vocês, do professor Didier, distinguish ou distinguish ocorre quando houver distinção, presta atenção nisso, entre o caso concreto, aquele caso que está sendo julgado, e o paradigma, ou seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidente, a construção da tese jurídica constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade, no caso em julgamento, afasta a aplicação do precedente. Vejam como isso é interessante. Então, por isso que eu volto a repetir, quanto mais sólido for aquele precedente, por isso que não pode ter pressa, por isso que tem que ouvir todo mundo, por isso que tem que levar em consideração o dever, a obrigação de enfrentar todos os argumentos, porque mais difícil vai ser eu trazer um novo argumento que seja capaz de afastar aquela tese construída. O enunciado 306 traz essa previsão. Veja, o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrado fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta a impor a solução jurídica diversa. Novamente, a observância da isonomia. Se é igual, tem que ser tratado de forma igual. Mas se é desigual, não pode ser tratado de forma igual. Isso é uma coisa lógica do direito. Tá? Então, voltando ao foco, né? Então, vimos a técnica de distinção e eu tenho também a técnica de superação do precedente, que é, na linguagem, né, utilizada lá no direito, no common law. Então, o overruling, né? E aí o conceito é a técnica através do qual um precedente perde a sua força vinculante e é substituído, overruled, por outro precedente. O próprio tribunal que firmou o precedente pode abandoná-lo em um julgamento futuro. É como eu falei para vocês, vejam. A lei muda. E a própria mudança da lei, né, acarreta um overruling. E eu não posso, e aí principalmente quando estava se discutindo a questão da súmula vinculante, que uma das principais críticas que se fazia é que se vai engessar
por completo o sistema, que o juiz vai perder a liberdade de julgar, que o direito não vai mais sofrer qualquer tipo de modificação, e não é isso, muito pelo contrário. Agora é preciso que se faça as coisas com responsabilidade, não é? É preciso que a gente pare de conviver com o absurdo de pessoas entrarem no fórum e aí porque tem uma porta aqui com o juiz, tem uma decisão no sentido, tem uma porta aqui com outro juiz, tem uma decisão no sentido diametralmente oposto. Isso que é um absurdo que tem que ser, de uma vez por todas, expurgada do nosso sistema jurídico. Mas a decisão, ou seja, o precedente, não pode ser eterno. Até porque, o que acontece? Estamos trabalhando com a ciência humana, não é? O direito, ele rege o comportamento da sociedade. E a sociedade evolui. E a partir do momento em que o direito não acompanha mais aquela evolução, o direito tem que ser mudado. Por isso que as leis, não é, durante o passar do tempo, elas vão sendo revogadas, elas vão sendo modificadas, porque para que possam acompanhar a evolução da sociedade. O que a gente tem que compreender aqui, que talvez seja o ponto mais importante, é que a superação ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, ou seja, os precedentes vão ser superados. E aí uma questão interessante, essa particularidade do sistema brasileiro, certo? A Inglaterra, até a década de 60, não existia a menor possibilidade de um precedente ser reformado, ser superado. A partir da década de 60 é que se começou um processo, porque justamente, né, foi se verificando que os precedentes não atendiam mais os anseios, a evolução daquela sociedade. Mas o nosso sistema, por isso que alguns falam em Brazilian Law, né, tem o Common Law, Civil Law e o Brazilian Law, tem as nossas particularidades, tem que ter. A gente não pode simplesmente introduzir um sistema no Brasil que querer que seja igual ao sistema americano, ao sistema inglês, não. O que é interessante para a gente adota, o que não é interessante, a gente cria nosso, faz de forma diferente. Então, veja, a superação existe no nosso sistema. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, esse overruling, mas gosto muito de utilizar essas expressões nossas, brasileiras, né? A superação no sistema common law, né, do anglo-saxão, se dá de forma difusa. Né? Qualquer juiz pode entender que aquele precedente, naquele momento, ele não mais se adequa à realidade daquela sociedade. Se a gente traz isso para o nosso sistema, a gente volta a ser como era e não se fez absolutamente nada. Né? Como algumas pessoas falam de forma equivocada, mas aqui porque eu estou falando o que eu quero falar, dá um giro de 360 graus. Né? Não deu um giro de 360 graus na vida, não saiu do canto. O que tira a gente do canto é de 180. Mas aqui, se eu introduzir essa forma do direito anglo-saxão, eu dou um giro de 360 graus mesmo, não sai do canto. Porque todo juiz vai se sentir à vontade e confortável para dizer aquela decisão do Supremo hoje não reflete mais a realidade, aí eu vou superar o precedente. Não é isso, certo? Não pode ser assim. No nosso, se vocês pegarem como exemplo, né, o 896, o 986 do CPC, vocês vão ver que o legislador idealizou um overruling concentrado. Ou seja, apenas o órgão, ou melhor, o tribunal que criou o precedente, ele vai ser provocado pelos legitimados, tá? E aí a gente pode levar em consideração, em combinação com 986, a lei 11.000, eu coloquei 11.417, 11.417/2006, que trata da súmula vinculante, do procedimento de súmula vinculante, tem quem são os legitimados para provocar o Supremo a rever o posicionamento da súmula vinculante, ou seja, uma superação, agora de forma concentrada, certo? Jamais de forma difusa, porque senão volta a ser o que era o nosso sistema, e não é isso que o legislador quer. Então é possível que haja superação, é possível que haja superação. Primeira observação feita de forma concentrada, certo? Então os legitimados provocarão o tribunal que criou o precedente para que ele reanalise a questão e verifique se há ou não a necessidade da superação.
E aí eu quero também mostrar para vocês, e aí isso é uma observação muito importante, deixa eu ver se o tempo me permite. Então, veja só, a superação, como eu falei para vocês, ela deve existir. Ela é salutar ao sistema. Mas precisamos compreender esta superação. E aí é algo que o Brasil, que o sistema jurídico brasileiro peca muito. Peca muito por quê? Porque os próprios membros do Poder Judiciário, eles confundem o que é o entendimento pessoal de um julgador e o que é o entendimento do órgão que ele compõe. As coisas, elas não se misturam. Quem faz parte da administração pública, por exemplo, o prefeito de Arco Verde, não se confunde com a prefeitura da cidade de Arco Verde. São coisas totalmente distintas. Então, o grande problema do Brasil é esse, é porque o julgador individual se confunde com o órgão. Ou seja, se eu tenho uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi numa votação apertada, pense aquele exemplo que eu dei do 6-5, se amanhã o ministro se aposenta e entra outro que pense contrário àquele que votou no 6-5, que está entre os 6, agora se inverte. E aí fica 6-5 ao contrário. Isso não é possível. Isso não é a superação do precedente. O grande problema é que chega um membro novo no tribunal e ele se dá ao direito de querer mudar o posicionamento daquele tribunal. E superação não é isso. A superação, ela só existe, primeiro, ela deve observar todo o procedimento da criação do precedente. Certo? Todo o procedimento da criação do precedente deve ser observado na superação do precedente. Não é por outra razão que vejam 927, parágrafo 2º, que prevê, essa técnica de overruling, que ela tem que ser precedida de um debate público. Então não é porque o julgador novo ou a composição nova do tribunal pensa diferente. Vejam aí o enunciado 175. O relator deverá fundamentar a decisão que inadmitir a participação de pessoas, órgãos ou entidades e deverá justificar a não realização de audiências públicas. Veja a preocupação do legislador em relação a isso. Ou seja, se é para modificar, tem que se modificar, primeiro, atendidas as necessidades da sociedade, precedida de um amplo debate sobre aquilo. Vejam o enunciado 321 que eu coloquei aí para vocês. A modificação do entendimento sedimentado, daquele precedente, poderá ser realizada nos termos da Lei 11.417, que é aquela lei da súmula vinculante, quando se tratar de enunciado de súmula vinculante do regimento interno dos tribunais, quando se tratar de enunciado de súmula ou jurisprudência dominante, incidentalmente no julgamento de recurso de remessa necessária ou causa de competência originária de tribunal, ou seja, a preocupação de se fazer de forma concentrada e através dos legitimados. A obrigatoriedade, veja sua observação aí, a obrigatoriedade de fundamentação adequada e específica do overruling. Essa previsão está no 927, parágrafo 4º. Vejam aí, a modificação do enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou da tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios, olha os princípios, que eu já falei aqui inúmeras vezes: segurança jurídica, proteção da confiança e da isonomia. Então não é mudar porque mudou a composição do tribunal. Isso é péssimo, isso é horrível para o sistema. Isso é um movimento totalmente contrário à teoria dos precedentes vinculantes. O julgador não se confunde com o tribunal. O entendimento é do tribunal. E aí, quando o tribunal tem aquele entendimento,
esse entendimento só poderá ser superado quando existir um fator na sociedade que traga a necessidade para a superação daquele entendimento. Vejam aí o enunciado 322 do FPPC. Olha, veja como ele é interessante. Ele diz o seguinte: veja, a modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que se baseou, e aqui é a parte que eu acho que deve ser mais destacada, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. Vejam, meus amigos, vejam. Isso aqui está claro, é óbvio que a simples alteração da composição de um tribunal não pode levar o tribunal a julgar diferente. O que pode levar o tribunal a julgar diferente, primeiro, é se houve a modificação da legislação. Porque o processo interpretativo é construído em cima de uma norma existente. Eu vou interpretar aquela lei. Então, o precedente é criado baseado naquela lei. Se aquela lei é revogada, eu continuar aplicando o precedente, vai gerar o quê? Eu dar uma decisão contrária à lei. A lei nova revogou aquela anterior. E eu continuar aplicando o precedente que foi construído na lei anterior, eu estou aplicando um ilícito. Vejam aí o 324, anunciado 324. A lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização da interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. Então, essa questão é óbvia, né? Ou seja, mudou a lei, eu tenho que mudar o precedente que foi construído em cima da lei anterior. Mas, voltando ao enunciado 322, eu chamo a atenção disso. Vou ler de novo, né? Revogação ou modificação da lei que se baseou ou em alteração política, econômica, cultural ou social referente à matéria decidida. Isso aqui é que é o mais importante que a gente tem que compreender. Veja, eu só posso trabalhar com a possibilidade de superação de um precedente se eu verificar que o precedente construído em cima de uma situação, ou seja, em cima de uma tolerância, de um comportamento social, não se apresenta mais no momento, mais na frente, né? Não é amanhã nem depois, mas a longo prazo. Ou seja, a longo prazo o que aconteceu? Houve uma evolução dos costumes daquela sociedade e o precedente não acompanha ou não acompanhou essa evolução. Aí ele precisa ser superado. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine, veja só, hoje já existe uma série de decisões, mas algumas decisões em que se reconhece a existência de famílias plurimas. Um homem com duas mulheres com um homem, 5 homens com 5 mulheres, ou seja, possibilidade a gente ter a família monoparental, né, que é uma pessoa com seu filho, ter a família construída através do casamento, da união estável entre homem e mulher, mulher, mas entre duas pessoas. E agora está se falando numa chamada família plurima, certo? Imagine que essa questão vai ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal entende que é inconstitucional a criação, o reconhecimento de famílias plurimas. Então esse é o precedente do Supremo Tribunal Federal. E toda vez que chegar uma ação onde se discuta a possibilidade de constituição de famílias plurimas, o precedente do Supremo Tribunal Federal vai ser aplicado e não se reconhece a existência de famílias plurimas. Eu estou falando isso agora, no dia 20 de outubro de 2016. Imagine que daqui a 20 anos, a 50 anos,
a realidade da sociedade brasileira é de famílias plurimas. Ou seja, aquela família tradicional que a gente conhece não é mais o dia a dia da sociedade brasileira. As pessoas agora, né, 2 mulheres, 3 homens, 5 mulheres, 4 homens, começam a constituir famílias, e esta é a realidade da sociedade brasileira daqui a 50 anos. Então, a sociedade evoluiu no sentido e o precedente não mais acompanhou. Aí sim, agora é que chegou o momento de verificar se aquele precedente está adequado à realidade econômica, social, política daquela sociedade. Se não tiver, então aí sim a hipótese de superação. Se tiver, permanece o precedente. Mas vejam como é diferente de mudar, porque houve hoje uma mudança de composição do colegiado. E aí todo um exercício de raciocínio construído por uma decisão de um tribunal vai cair por terra, porque um membro foi alterado e aí modifica aquilo. Não faz o menor sentido isso. Então a superação tem que levar em consideração todas essas premissas que eu estabeleci, ok? E por fim, para a gente concluir, a eficácia temporal da revogação do precedente. Ou seja, isso também é muito importante para a observância desses princípios que estão, né, no parágrafo 4, 927. Segurança jurídica, proteção da confiança e a isonomia. Então, mesmo que haja a superação, e ela tem que acontecer se o que a gente trabalhou aqui for estabelecido, se configurar, melhor dizendo, mas é preciso que, a depender do caso em concreto, haja a modulação dos efeitos desta mudança. Porque, veja, hoje eu me comporto de determinada forma seguindo a existência de um precedente. Por isso que o precedente não pode mudar de todo jeito, porque eu estou prevendo a minha conduta, observando o que está estabelecido no precedente. Se daqui a alguns anos, décadas ou séculos, o precedente é modificado, então em determinadas situações, o que tem que haver? Uma modulação temporal. Para que as pessoas que se comportaram de acordo com o precedente em vigência não possam ser prejudicadas. Ou seja, a modificação é daqui para frente. Daqui para trás não é possível. Então essa modulação ela vai trazer a segurança jurídica. As pessoas se comportaram levando em consideração, confiando no precedente. Se mais na frente ele é mudado, faz parte. Mas aí eu não posso ser prejudicado. Mas é um exemplo bem simples. Imagine que eu não estou pagando tributo, aquele meu cliente não está pagando tributo, porque existe uma súmula vinculando o Supremo Tribunal dizendo que ele não tem que pagar o tributo. Se mais na frente houver a superação desse precedente, se não for isso, se não for essa modulação, com certeza, no dia que for publicada a decisão revogando o precedente, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai ajuizar a execução fiscal cobrando os últimos 5 anos. Isso quebra qualquer empresa. Um passivo tributário de 5 anos quebra qualquer empresa. E por que meu cliente não pagou o tributo? Porque ele estava se comportando, prevendo a sua conduta de acordo com o precedente vigorante. Então, uma situação como essa tem que dizer, daqui para frente você vai pagar. Agora, para trás, não, porque para trás existia o precedente e você pautou a sua conduta de acordo com aquele precedente. Ok? Então, isso aí seria a superação. E eu ainda tenho a figura do overriding, para a gente concluir essa parte da teoria dos precedentes. O que seria overriding? Eu coloquei para vocês o conceito, né? A overriding quando o tribunal apenas limita o âmbito da incidência de um precedente, em função da superveniência de uma regra ou princípio legal. Ou seja, no overriding, portanto, não há uma superação total do precedente, mas apenas uma superação parcial. Ou seja, não se substitui a norma contida no precedente.
Entretanto, há um novo posicionamento, ou seja, uma questão de direito que restringe a sua incidência, como se houvesse uma superação parcial. Ou seja, o precedente ele continua, a regra ela continua sendo observada, mas existirá uma limitação para determinadas situações. Se aplica para essas situações já previstas, agora surge um elemento que não faz mais sentido se aplicar para determinadas situações que agora não fazem mais contexto, não fazem mais parte daquele contexto que gerou a formação daquele precedente. É como se houvesse uma superação parcial. Parte não se substitui, continua existindo a ratio, mas ela não vai ser aplicada para parte das situações, ou seja, uma restrição da sua incidência. Beleza? Então, concluímos a teoria dos precedentes. Vamos agora passar para o julgamento das causas repetitivas. Valeu!